Glória a Deus. Então vamos lá. Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor. Então, irmão, é interessante essa passagem que nós acabamos de ler agora. Jesus, ele está em Nazaré, e ele entra na sinagoga, que era um costume dele, porque ele era judeu, e o pessoal se reunia no sábado, e era o momento de Jesus, por isso que o versículo 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Não é porque ele guardava o sábado, não, é porque ele tinha uma grande oportunidade, que estavam todos os judeus ali juntos, e ele aproveitava essa oportunidade para falar sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. Então, irmão, Jesus, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Segundo o costume judaico, ninguém poderia, irmão, ter uma oportunidade se ela não tivesse 30 anos de idade. Já imaginou se as igrejas tradicionais tivessem esse costume? Quem não tivesse 30 anos de idade não podia ler, não podia dar uma palavra, não podia louvar. Então quem tinha 15 anos de idade tinha que só esperar só mais 15 anos. Quem tinha 20 só esperava mais 10 anos. Então o ministério de Jesus, irmão, começa aos 30 anos de idade. Nós podemos ver isso em Lucas, capítulo número 3, versículo número 23. Lucas, capítulo 3, verso 23, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Irmão, a unção que Jesus recebeu foi uma unção sem medida. Nós recebemos a unção por medida. Em João capítulo 3, verso número 34, eu acho que é isso, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, verso número 34, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, que João, capítulo 3, verso número 34, agora deu certo. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, irmão, Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, ou recebeu a unção sem medida. Então Jesus, irmão, ele flui nos 5 dons ministeriais, como modelo para a igreja entender o que significa ser um apóstolo, o que significa ser um profeta, o que significa ser um evangelista, o que significa ser um pastor e um mestre. Então, por isso que ele recebe a unção sem medida. Jesus foi o primeiro apóstolo. No livro de Hebreus, capítulo número 3, verso de número 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. Escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Então olha só, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Então, irmão, Jesus foi o primeiro enviado de Deus, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então, Jesus foi o primeiro a exercer o ministério apostólico, e ele prepara 12 apóstolos, que de início era discípulo, para dar continuidade à obra dele. Só que ele não só fazia, mas ele também ensinava.
Jesus também foi reconhecido como profeta. Em Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, capítulo número 4, versículo número 14, olha só o que diz a palavra do Senhor. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa água é a palavra de Deus que jorra para salvação, para a vida eterna. Então Jesus está falando sobre novo nascimento. Versículo número 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Versículo número 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Por quê? Porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tem, não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Então, irmão, Jesus, ele flui aqui um dos dons do Espírito Santo, que é chamado de palavra de conhecimento. Existe a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, são os dons do Espírito Santo que flui na vida de um profeta. Então Jesus fala sobre a vida dessa mulher, sem nunca ter conhecido ela, e diz: ó, eu sei que você teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é seu marido, ao que diz o verso 19. Disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Na antiga aliança, os profetas eram chamados de vidente. Quem já leu a Bíblia sabe que o rei Saul, antes dele ser rei, o seu pai perdeu os animais e mandou ele procurar. E ele começa a procurar, e ele não encontra. Aí ele começa a saber: rapaz, no monte vai chegar aí um vidente, que era o profeta Samuel. E esse vidente, então as pessoas iam lá, e ele decidiu: então vamos lá também. Mas ele disse: mas rapaz, não temos nenhuma oferta para dar ao vidente, para dar ao profeta, mas vamos assim mesmo. E quando ele chegou lá, então o profeta, irmão, da antiga aliança, ele era como um vidente, ele sabia o passado, o presente e muitas vezes o futuro, não todas as vezes. Na nova aliança, irmão, você não precisa consultar profeta, nem para saber sobre o seu passado, nem para saber sobre o seu presente, nem para saber sobre o seu futuro, porque, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele, irmão, é ele que nos revela a palavra, é ele que nos guia. Então, o Filho de Deus na nova aliança não é guiado por profeta, o Filho de Deus na nova aliança é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente consultando profeta para se casar, tem gente consultando profeta para saber qual é o marido, tem gente consultando profeta, daqui a pouco vão consultar profeta para saber qual é o número da cena, só está faltando isso agora. Então, irmão, o profeta da nova aliança, em primeiro lugar, ele é um ministro da palavra de Deus. Em segundo lugar, ele é considerado, tem um título de profeta, porque os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e a profecia faz parte do seu ministério. Quando ele está pregando, é natural Deus revelar para ele sobre a vida de alguém. Então isso é chamado de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. E Jesus, irmão, era também um profeta. Em Marcos capítulo 6, fica depois de Mateus, Marcos 6, verso 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado,
passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizava-se nele. Olha o que Jesus disse no verso 4. Jesus, porém, diz: não há profeta, sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e a sua casa. Irmão, Jesus, ele se referiu a ele, que ele estava fluindo no dom de profeta, mas ele quis dizer que um profeta na sua casa, no meio da sua família, ele não é honrado como um profeta. Por isso que muitas vezes quem é da família não gosta de orar por alguém da família, porque as pessoas acreditam porque por ser da família não pode Deus usar para você. Então, por isso que a maioria das vezes se convida alguém de fora para orar, e Jesus passou por isso que Jesus disse, porém ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, nem nos seus parentes e na sua casa. Irmão, quando você não honra alguém no ministério que ela tem, você não vai receber o galardão da unção que está sobre a vida daquela pessoa. Se você honra aquela pessoa como pastor, você vai receber a unção dela de pastor. Se você honra aquela pessoa como profeta, você vai receber da unção que está sobre ela como profeta. Se você honra aquela pessoa como apóstolo, você vai receber da unção dele como apóstolo. Então, a quem você honra, você recebe da unção que está sobre ele. Então, olha o que aconteceu no verso número 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Irmão, Jesus queria realizar milagres, Jesus queria curar as pessoas, mas as pessoas, por não entender, preste bem atenção a isso, não é, irmão, que ele não tinha poder para fazer, ele tinha o poder para fazer, mas a incredulidade invalida na vida das pessoas de receber. Por isso, olha o que Jesus responde no verso 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorreu as aldeias circunvizinhas a ensinar. Irmão, a incredulidade, por quê? Porque Jesus estava na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Todo mundo conhecia seus irmãos, sabia quem era seu pai, sabia quem era sua mãe, sabia que ele trabalhava de carpinteiro como seu pai. Então, mas agora, quando ele veio com esta unção de profeta, ninguém quis reconhecer o chamado que estava na vida dele, e por causa disso eles não receberam cura. Não é porque Jesus não queria curar, é porque eles não deram crédito à unção que estava sobre a vida dele. Então, irmão, Jesus, ele foi apóstolo, ele foi profeta, mas ele foi também evangelista. Em Lucas, capítulo 4, verso de número 16, olha só o que diz a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou-se para ler. Versículo 17. Essa aqui está bugando aqui, eu vou para aqui. Lucas 4, 17, diz assim: então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Preste bem atenção que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar. Então, irmão, Jesus, ele também fluiu no ministério de evangelista. Evangelizar o que ele diz? Os pobres. Enviou para proclamar libertação aos cativos, a restauração
dá vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, irmão, Jesus, ele sabia da unção que estava sobre a vida dele. Ele sabia que agora ele tinha que evangelizar as pessoas. Jesus também foi pastor. Em João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 10. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Irmão, nenhum pastor pode fazer isso, dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus está falando que ele, como pastor, ele foi o único que poderia dar a vida pelas suas ovelhas. Todo mundo sabe que eu estou ajudando um ministério onde o pastor morreu. E já imaginou como ele morreu? Você sabia que na morte dele ninguém se salvou? Quando ele foi morto, ninguém foi curado, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Então, irmão, mas na morte de Jesus houve uma mudança. Na morte de Jesus nós tivemos a redenção. O sangue dele nos comprou. Por isso que ele disse, eu sou o bom pastor. E o único que poderia e fez isso, dar a vida pelas ovelhas, foi Jesus. Então ninguém, ainda que você morra, você não vai salvar uma formiga, porque o seu sangue não tem como fazer a redenção, mas o sangue de Jesus era um sangue sem pecado, por isso que ele redimiu toda a humanidade, por isso que ele era e é o bom pastor. Por isso que o próprio salmista reconhece no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso número 4, olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, quem é esse supremo pastor? Jesus. Se manifestar está falando sobre a vinda de Jesus. Por isso que ele diz, ele diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então ele está falando como Jesus, como o título de pastor. Jesus, irmão, também era mestre. Em Mateus, capítulo número 10, verso número 35. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não é Marcos 10:35. E é? Glória a Deus. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Então os discípulos conheciam Jesus como um mestre. Então, irmão, Jesus também, ele fluiu na unção de mestre. Por isso que quando a gente lê Efésios, capítulo 4, versículo número 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmão, bota aí Efésios, capítulo 4, verso 8. Eu vou ler Efésios. Efésios 4, verso 8. Olha só o que diz. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem foi essa pessoa que, quando subiu? Jesus. E qual foi os dons que ele concedeu? Os dons que ele fluiu. Ele fluiu como ele, quando estava aqui na terra, ele foi o apóstolo, ele foi o profeta, ele foi o evangelista, ele foi um pastor e ele foi um mestre.
Só que quando ele ressuscita ao terceiro dia, os dons que estavam nele, ele concedeu agora aos homens. Então, por isso que ele foi o primeiro, ele foi o modelo, para depois dele, ele dizendo agora, eu sou o modelo, e vocês agora vão fazer as mesmas coisas que eu fiz. Por isso que ele diz no versículo 8, Efésios 4, 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, irmão, não é homem que concede dom ao homem, não. Não é uma imposição de homem que vai transformar uma pessoa num pastor. Não é uma imposição de mãos de um homem sobre a cabeça de outro homem que vai transformar ele num evangelista, não. Os dons quem concede é Jesus, e o dom é concedido quando você nasce de novo. Então, quando você nasceu de novo, talvez você já tenha um chamado de pastor e não sabe, tem um chamado de profeta e não sabe ainda, tem um chamado de evangelista e não sabe, mas com o passar do tempo você vai amadurecendo e as pessoas vão ver o chamado que vai fluir na sua vida. Então, irmão, Deus concede. Então, quando um pastor reconhece alguém que tem um chamado, a imposição de mãos simboliza, eu te libero para você exercer o chamado que Deus te chamou. Por isso, irmão, que na nova aliança, nós não ungimos ninguém com óleo, porque quem ungiu foi Jesus. Então, todos nós já somos ungidos de Deus. Por isso que no verso 11, Efésios, agora no versículo 11, olha só o que diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e mestres. Então, irmão, os dons ministeriais que estavam nele, ele agora retribui para a igreja. Então, no nosso meio, não é que uma igreja vai ter os 5 dons ministeriais, mas dentro do corpo de Cristo, vai ter pessoas que vai ter chamado. Por isso que Paulo vai dizer, nem todos são profeta, nem todos são apóstolo, nem todos são evangelista, porque a Bíblia diz que a uns e não foi a todos. A uns ele concedeu o dom de apóstolo, a outro o de profeta, a outro o de evangelista, a outro o de pastor e a outro o de mestre. Então, irmão, o dom quem concede é o Senhor, mas quem estabelece na igreja é Deus. 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, que é o evangelista, depois dons de curar, socorros, governo, que é o pastor, e variedade de línguas. Então preste bem atenção, o versículo diz, a uns estabeleceu Deus na igreja. Jesus concede o dom e Deus estabelece na igreja. Quer dizer, no tempo certo, o Senhor vai dizer, venha, e você agora vai exercer o chamado. Então, irmão, Deus estabelece na igreja, mas quem concede o dom não é homem, quem concede o dom é Jesus. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1, olha só o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu sou de... Então, irmão, Cristo é o modelo. Tem gente que diz, eu não me congrego naquela igreja porque pastor é assim, pastor é assado. Irmão, o modelo não é aquele pastor, o modelo é Cristo. Nós estamos aqui, quantos pastores já erraram?
Quantos pastores já cometeram erro? Mas eles nunca foi um modelo, nem será. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus é um modelo para a minha vida e para a sua vida. Então, irmão, nós estamos aqui porque o modelo permanece intacto, porque o modelo permanece perfeito, porque o modelo, irmão, é Cristo. Por isso que nós devemos crescer. A qual estatura? A estatura de Cristo, porque Ele é o modelo. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 12, Paulo vai dizer até quando esses dons permanecem, mas ele fala até qual o modelo que nós devemos ser. Em Efésios, capítulo número 4, versículo número 12, olha só o que diz a palavra do Senhor: com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, olha o que ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. Na NVI eu acho que vai ter escrito assim: a perfeita maturidade. O que é maturidade? Quer dizer que cada dia que se passa, nós estamos amadurecendo, aperfeiçoados, sendo lapidados pela palavra. Então nós somos, aí ele diz, a medida da estatura, da plenitude de quem? De Cristo. Então, irmão, o alvo é Cristo, o modelo é Cristo. Então, irmão, olhe para Jesus. Se alguém errou, ore por ele, interceda por ele, mas lembre, ele não é o modelo é Jesus. Jesus é o modelo para a minha vida e para a sua vida. A igreja permanece em pé, porque Cristo é o modelo, porque é ele que é o alvo. Eu quero encerrar com Hebreus, capítulo 13, verso 1, escrito aos Hebreus, capítulo 13, não, capítulo 12, errei por um, Hebreus, capítulo 12, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunha? O pessoal de Hebreus capítulo 11. Se você disser que a fé não funciona, então leia Hebreus capítulo 11. Eles são a nuvem de testemunha que a fé funciona. Aí ele diz: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você prestou atenção? As pessoas que não conseguem correr é porque tem algo que está embaraçando a vida dela. Porque ela está embaraçada, por ela estar embaraçada, ela não está podendo correr, porque os pés estão presos ou enrolados com alguma coisa. Mas a Bíblia diz: corramos a carreira que nos está proposta. Versículo 2, aí ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, irmão, o alvo é Jesus, o modelo é Jesus. Jesus foi o melhor pastor, Jesus foi o melhor profeta, Jesus foi o melhor evangelista, Jesus foi o melhor pastor, Jesus foi o melhor mestre. Então, irmão, cada um de nós, se você tem um chamado ministerial, olhe para Jesus. Não olhe para aqueles que fracassou, não olhe para aqueles que desistiu no meio do caminho, não olhe para aquele que olhou para trás e desistiu, mas olhando para frente, irmão, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, irmão, que pastor nenhum nunca vai ser modelo perfeito. Você vai ver que na Bíblia teve homens impactantes, Davi, mas não foi um modelo perfeito. Teve Sansão, um homem cheio de força, mas não foi o modelo perfeito. Teve Moisés, um grande líder, mas não foi o modelo perfeito. Mas aí veio Jesus como exemplo, como modelo, como a luz que brilhou no meio das trevas. E o que foi que brilhou? As suas atitudes, as suas ações. Então eu e você, irmão, quando a gente estiver na igreja, lembre-se, olhe somente para Jesus.
não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Glória a Deus.